Então, primeiramente, meus irmãos, boa noite. E um bom estrategista, ele percebe o ambiente, né? Então, desde já eu quero pedir perdão aos irmãos pela inexperiência, né? Mas é um desafio que o pastor Marcelo, de hora em hora, está lançando, e eu não tenho essa competência ainda alavancada, mas eu tenho aquela competência que eu creio que Jesus Cristo quer para todos nós, que é de querer fazer, né? Então, por mais que eu ainda não esteja teologicamente capacitado para assumir as pregações, mas eu fico muito feliz pelas oportunidades, porque com certeza absoluta isso me faz crescer na fé. Porque não sei se os irmãos já tiveram oportunidade, mas nas poucas oportunidades que eu tive, me vi obrigado a lançar a mão do conforto que muitas vezes todos nós temos, né? Quando falamos da palavra, né? A hora que sobrar, muitos de nós, eu vou buscar a palavra, verificar o que o Senhor quer falar comigo, né? Em algum momento da vida, não sei se os irmãos já fizeram, mas eu já fiz, mas às vezes a gente quer até brincar de roleta com o Senhor, né? Meu Deus, eu vou abrir a Bíblia no meio, que aparecesse. Então, muitas vezes, nós, por inexperiência, por essa falta de atitude, nós ficamos à mercê do comodismo, né? Do conforto. E quando você recebe um desafio como esse, eu sou genro de pastor e conheci o meu sogro, o pastor Vanderlei, ali nos meus 14 anos de idade. Então eu sempre vi na vida deles uma coisa que é digna de que nós tenhamos temor, pelo menos em relação à palavra, que é o fato de você viver uma vida embasada na palavra de Deus. E para viver essa vida você precisa conhecer, e para conhecer você precisa buscar. Então, quando você sai dessa zona de conforto, é uma coisa extremamente valiosa. Para mim tem sido uma bênção muito grande quando essas oportunidades vêm. Não vou mentir aos irmãos que o temor também vem um pouco, né? Porque é uma grande responsabilidade. Mas eu fico feliz com isso. Amém, irmãos? Hoje eu gostaria de falar com vocês em relação à vida de um homem que me chamou muita atenção nessa semana, que eu fui convocado para falar com vocês. Um homem que praticamente, pelo menos eu, na minha vida cristã, tenho mais ou menos ali 15, 16 anos de convertido, nunca tinha ouvido falar a respeito desse personagem, e acredito eu que temos algumas lições a tirar da vida dele. Não à toa ele está marcado para a eternidade na palavra do Senhor. Todos aqueles que estão marcados ali merecem um pouco de atenção. E essa pessoa que eu vou falar com os irmãos hoje, ele se chama Samar. Alguém já ouviu falar de Samar? Ninguém? Meus irmãos, Samar foi, deixa eu adiantar para os irmãos, ele foi um dos valentes de Davi. Já ouviram falar da história dos valentes de Davi? Aquelas pessoas que em determinado momento foram consideradas destemidas, né? Um homem valia ali aproximadamente 20 dos inimigos de Israel, devido à sua coragem, sua força e inúmeros outros atributos que eles tinham. Não tinham por sua própria força, mas receberam por aquele que os capacitava, né? E Samar, ele é citado apenas um momento na palavra do Senhor, mas é muito interessante que nós entendamos esse momento que ele é citado. Então, por gentileza, se os irmãos puderem abram suas Bíblias aí no livro de 2 Samuel, no capítulo 23, nós vamos ler os versículos 11 e 12, por favor. 2 Samuel, capítulo 23, vamos ver os versículos de 11, o versículo 11 e o versículo 12. Amém?
Vamos lá então, meus irmãos, todo mundo conseguiu? Vou dar um tempo a mais, porque eu sou o cara que sempre enrola com a mão no papel da Bíblia lá e fica atrasado, né? Então, tem que ter essa compaixão, né? Ok, vamos lá. Então, 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dele, observando outros valentes, depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Primeira vista que os irmãos ouvem essa passagem, esse relato, a primeira coisa que nós podemos ficar espantados é diante de uma guarnição tão temida como era daquele povo, né, sanguinário, os filisteus, ali, adversários históricos do povo de Israel, né, opressores. Quando uma guarnição como aquela invadia uma região de plantio, né, qual foi a primeira atitude daquele povo? Logo o versículo já mostra que foi fugir, né? E aí você se depara com uma situação pelo menos diferente. Você se depara com um homem que simplesmente vai para o meio do terreno e fala assim: vocês não vão entrar nesse terreno. Aquele que entrar nesse terreno, eu vou ferir. E a Bíblia relata que, de fato, assim aconteceu, né? Samar feriu os filisteus. Eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos hoje, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida desse homem que, com certeza, foi honrado por Deus, que é notório que é uma honra ter o seu nome escrito na palavra do Senhor para a lembrança, né, dos seus servos. Quem era Samar? Samar foi um homem ararita, provavelmente por registro histórico, morador das montanhas. E o significado do nome deste homem, Samar, no hebraico se referia a desolação. Desolação. E aí, meus irmãos, eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas eu não sei por qual motivo, também não estou aqui para julgar, um pai colocaria no filho um nome atribuído à desolação. Outras pessoas podem colocar desgraça. Mas esse foi o nome dado a Samar. E aí, há um domingo atrás, se eu não estou enganado, o pastor Marcelo falava a respeito de José. Um domingo ou 2 domingos atrás. 2 domingos, verdade. José, que José significava o que acrescenta. Então você observa que na história bíblica antiga existia uma relação totalmente direta entre um nome que se dava a uma criança com aquilo que se aspirava a ela. Então, se você queria boa sucessão para o teu filho, você obviamente ia procurar um nome que fosse adequado para desejar, para apregoar a ele aquela boa nova. E aí eu pergunto a vocês, por que motivo dar um nome a um menino de desolação? Bom, eu não tenho essa resposta. Será uma das perguntas que nós vamos fazer ao Senhor, se tivermos essa oportunidade na glória, né? Mas essa situação de depositar em uma criança um nome com esse sentido, praticamente, não sei se proposital ou despropositadamente, foi quase que impregnar nele uma situação negativa. Dizer a ele: olha, você
não tem nenhum mérito, não terá e não tem nenhum mérito. Sua vida, aonde você chegar, você só trará coisas ruins. E pelo que a palavra do Senhor fala, meus irmãos, os valentes de Davi, que ficaram conhecidos depois por essa expressão, eles eram homens renegados. Eram pessoas que para a sociedade não valiam nada. Pessoas amarguradas, que tiveram perdas, pessoas que estavam endividadas, que estavam à margem. Para muitos daquela época, essas pessoas eram a história. Vocês não têm valor nenhum. Só que tem um detalhe. O nosso Deus, o único Deus vivo, ele é especialista em mostrar qual o verdadeiro valor nós temos para Ele. O Senhor gosta de mostrar isso para o homem, porque Ele tem essa capacidade de transformar aquilo que está destruído, aquilo que está desolado, em uma bênção, em algo que cresce, algo que prevalece, algo que obtém vitória. E a história de Samar não foi diferente, nós vamos verificar isso juntos. Então essa carga negativa que ele recebeu junto com esse nome naquela época, ela fazia referência clara ao papel que a pessoa iria alcançar na sociedade, junto à família, como seus familiares iriam tratá-lo, isso tinha uma relação direta, suas habilidades, entre outras coisas. Agora pense comigo o seguinte: quantos de nós, em algum momento de nossas vidas, não tivemos por parte, tanto daqueles que amamos, quanto de outras pessoas, que talvez estejam fora do ciclo nosso de afinidades, palavras negativas, que tentassem te mostrar ou te convencer que você não tem valor, ou que você não será bem sucedido, que você não conseguirá prevalecer. Quantos? Posso dizer uma coisa aos irmãos? Eu sou uma delas, meus irmãos. Eu sou uma delas. Quantos exemplos ruins eu tive? Quantas coisas eu vi na minha infância? Quantas coisas eu vi na minha adolescência? Que só me diziam o seguinte: quantas coisas eu passei que diziam assim: olha, você não vai dar em nada, você não vai conseguir. Não pensem que essa carga negativa que este homem sofreu, colocaram sobre os seus ombros, fazendo um paralelo conosco, é como se qualquer outra pessoa te amaldiçoasse ou me amaldiçoasse com palavras, com ofensas. Da mesma forma, esse homem se viu nessa situação, amargando um processo que lhe foi imbuído, que foi mergulhado, de que não teria nenhuma chance de virar esse jogo. Ele estava fadado a ser desolação aonde chegasse, a atrapalhar, a acabar com tudo. E nesse trecho de 2 Samuel, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que Deus me incomodou bastante nessa semana, que foram alguns pontos olhando a vida e esse relato bíblico. O primeiro ponto é que, mesmo sendo imposto a cada um de nós uma carga negativa de qualquer tamanho, seja ela pequena ou enorme, existe alguém que não muda. Ele é o mesmo que prometeu e cumpriu antes, é o mesmo, ele não muda, que te traz das trevas, do fundo do poço, para a vitória, para a honra. Sabe quem é? É o Senhor que nós servimos. É o mesmo Deus que fez muitas pessoas na Bíblia terem vitória, que me fez ter vitória, que fez a minha família passar por essa doença terrível, assoladora, e obter livramento. Assim como tantas outras situações que eu e você passamos todos os dias, na rua, no trabalho, vindo para cá, e sabe-se lá o que o inimigo não tem planejado, o seu covil para cada um de nós, nossas famílias. Não é verdade? Aqueles que ficaram conhecidos como valentes de Davi eram homens, como eu disse há pouco, largados pela sociedade. Muitas vezes nós estivemos nessa situação, onde gostaríamos de ser abraçados e não fomos.
onde gostaríamos de ser aceitos em grupos e não fomos. Seja lá por que motivo foi, mas nós em algum momento passamos por isso. E o problema, meus irmãos, é que eu comentava isso, é engraçado que eu comentava com a minha sogra isso hoje. Para quem não sabe, minha sogra é a melhor cozinheira do mundo. Pense, pessoa, Marcelo sabe, Cíntia, de vez em quando a gente se encontra. E eu falava para ela, minha sogra, a senhora tem a maior comida do mundo. Aí ela falou assim, não é nada. Aí eu falei assim, deixa eu lhe falar uma coisa, às vezes as pessoas tentam imputar a nós deméritos que nós não temos. E o que é pior, às vezes as pessoas querem tirar os méritos que temos. Talvez a senhora tenha ouvido em algum lugar que a senhora não cozinha bem e a senhora está sendo convencida, mas não é verdade. Entenda que a senhora tem essa habilidade e muitas outras. Então, em algumas oportunidades, nós somos convencidos também que não temos valor, ou que nossos valores são para muitos ridículos, indignos de serem enaltecidos, considerados. Samar passou por isso. Ele era o alvo, ele tinha um alvo nas suas costas, dizendo que ele seria somente mais um que cumpriria o ciclo da vida no final. Mais um número. Mas o Senhor que eu sirvo, que você serve, que ele conheceria, pensa diferente. Ele tem o poder para virar a mesa, para mudar qualquer situação que você e eu estamos passando. Tudo está debaixo da permissão dele, não esqueça disso. Deus nos tira da escuridão, de onde não tínhamos valor, trabalha conosco no processo de transformação, lapidando nossos valores, aquilo que temos de melhor, que está escondido, ou que alguém jogou terra em cima com uma pá, mas ele vai lá, limpa, tira de lá, continua trabalhando nossos valores, convicções, nossa fé, para alcançarmos a mais alta honraria, que é a eternidade, ao lado dele. Isto é o alcançar um posto ao lado daquele que não tem dimensão, não dá para mensurar o tamanho do nosso Deus. As nossas gratidões por que ele faz e a nossa falta de entendimento do amor dele, do tamanho do amor. Nós não temos capacidade para entender o amor de Deus. Eu tive pouco tempo a experiência de ter um filho. Muitos têm filhos. Você daria seu filho por alguém que você ama, por outra pessoa? Eu não daria meu filho. Você daria seu filho por alguém que te odeia? Você daria o seu filho por alguém que humilharia o seu filho antes de você dar? Bom, esse é o tamanho do nosso Deus. E Ele trabalha conosco nesse processo, gente. Ele nos tira da lama que antigamente nós estávamos mergulhados no pecado, em nós mesmos. Vai lá, meu filho, eu te ajudo, sai dessa água. E eu vou te ajudar, você caminhará comigo. Samar não imaginava que existia essa possibilidade, mas ele ia entender. O segundo ponto interessante, meus irmãos, é que quando nós nos sentimos sós, não quer dizer, não significa que realmente estamos sós. Você e eu provavelmente já passamos um momento assim, onde parece que todo o teu esforço, toda a tua humildade, tudo aquilo que você imagina que é se humilhar, não adianta nada. Que é quando uma pessoa que você ama muito está doente, você vai, eu vou orar e Deus vai me ajudar, e aí não acontece nada. Mas eu te afirmo uma coisa, com toda a convicção do mundo: você e eu não estamos sós. Nós não estamos sós. Existe alguém que trabalha em silêncio muitas vezes
porque tem seus propósitos, e eu e você não temos essa capacidade de entender por que caminho ele vai abrir a porta, ou então ele vai operar algum tipo de mudança ou não. Mas o processo para lapidar aquilo que precisa ser lapidado em você, para te forjar, para te santificar, ele vai fazer, se você permitir. O Senhor está sempre nos acompanhando e quer nos mostrar mais de si. Eu quero te dar uns exemplos de quantos dos personagens bíblicos que em alguma situação se viram sós e Deus teve um encontro com eles. Lembre-se de Elias, acuado em uma caverna. Lembre-se que João, quando teve as revelações de Apocalipse, também estava só. Lembre-se do Senhor Jesus Cristo, que estava só no deserto, só de forma material. O Pai sempre estava com ele, mas resistiu ao diabo e nos ensinou que não estamos sós. Grave isso na sua mente, no seu coração: nós não estamos sós. O terceiro ponto que eu gostaria de abordar com os irmãos é que, e este, na minha opinião, é o mais difícil, porque teoricamente todos nós somos hábeis para criar conjecturas aí, formamos milhares de cenários para nossas vidas. Intelectualmente, nós podemos nos forjar de todo tipo de artifício, de todo tipo de conteúdo, para mostrarmos que somos capazes, que estamos preparados para qualquer debate, preparados para qualquer situação. Eu sei sair de qual situação aparecer. Isso é uma armadilha muito grande que nós passamos, mas ela está aí. Terceiro ponto, irmãos, é que nós temos que ter coragem. Agradeço muito a Deus por isso, porque a Brenda nem comentou nada a respeito do que ela vai falar em relação a essa questão da doença aqui no louvor, mas eu acredito que é confirmação do Senhor. É necessário ter coragem. Quando este homem Samar percebeu o que estava acontecendo, que viu opressores de anos que humilhavam, que massacravam o seu povo, que dizimavam tudo que era trabalhado durante meses, quando chegavam em alguma plantação, quando ele percebeu que esses homens chegaram ali e viu o povo correndo, não, peraí, isso aqui é só um campo de lentilhas. Os irmãos lembram daquela citação bíblica em Gênesis em relação a Jacó e Esaú? Lembram por que Esaú trocou sua primogenitura por um guisado de lentilhas? Por que será que existe essa relação? Porque as lentilhas eram um material que ele tinha um valor comercial quase nulo, não ia nada. É como se alguém chegasse com um carrinho cheio de palma, de cacto, e falasse para você: eu estou vendendo a R$10 o quilo da palma. Para nós aqui, obviamente, nós não temos esse costume, porque é uma vegetação que aparentemente não é própria para o consumo. Existem pessoas, é verdade, que acabam por consumir por não ter o recurso. Mas você não tiraria o dinheiro de outra oportunidade de comprar outra coisa para comprar? Da mesma forma, as lentilhas não tinham valor quase nenhum. E aí eu te pergunto: por que motivo um homem enfrentaria uma guarnição opressora? Quando eu falo guarnição, eu falo assim, talvez uma centena de homens preparados, homens que foram criados desde meninos ali para a batalha, querendo, assim. Os filisteus eram assim, eles eram um povo que era tido como conquistador. Eles chegavam, dominavam aquelas regiões, era um povo de batalha.
E por que será que Samar teve essa postura de... Depois nós vamos comentar mais sobre isso, mas ele foi, a palavra diz que ele se colocou no meio daquele terreno. Olha que interessante. Ele não ficou lá no fundo, ele não foi lá para frente, ele ficou no meio. Se você for parar para pensar, alguém que está no meio, ele tem um acesso mais rápido a qualquer ponta terreno. Então, em outras palavras, Samar me permita parafraseá-lo, mas ele quis dizer assim, ó: não dou 1 centímetro desse terreno para vocês. Tudo isso aqui é Israel. Vocês não vão pegar nada. Essa foi a postura dele. E fazendo um paralelo com aquilo que ele, com essa postura de Samar, eu trago essa pergunta para nós: quantos de nós estamos no meio do campo como Samar? Será que eu e você, estou te fazendo essa pergunta porque eu tenho me feito essa pergunta durante a semana? Será que eu estou no meio do campo? Ou será que eu estou procurando estar nas beiradas do terreno? Para quando a luta apertar, fique mais fácil de sair, de desistir. Eu não tenho tanta resistência. Talvez no meio do terreno não há como fugir, tenho que me deparar com um problema de frente. Não há tempo para outra alternativa, eu tenho que enfrentar o problema. E eu garanto, irmãos, que essa coragem, não à toa, ela estava no coração daquele homem. Ela vinha muito além das capacidades humanas, competências humanas de Samar. Ela provinha de Deus. Existia um Deus que batalhava por ele, como batalhou pelo seu capitão Davi. Independente da sua força, das suas habilidades militares, sempre que uma pessoa entendia de onde provém a força, isso é uma lição para nós. Nós vivemos em um mundo onde nós resolvemos as nossas coisas. Muitas vezes o dinheiro é o personagem que, entre aspas, resolverá nossos problemas. Muitas vezes a nossa truculência que resolve, né? Estou numa fila, se ninguém respeitar, eu vou arrumar uma confusão. Que a pessoa tem que me respeitar, tem meu direito. Muitas vezes estamos nas beiradas de onde é mais fácil fugir da batalha. Essa pessoa, Samar, se pôs no meio porque ele defendia não era a terra e nem as lentilhas. O que ele defendia, meus irmãos, eram valores. Você entende isso? Você entende o que era para Samar aquela terra? Não era um pedaço de terra para agricultura. Aquilo que ele defendia era o que o Senhor tinha dado para ele, para o seu povo. E ele não podia permitir que alguém chegasse e tomasse aquilo que o Senhor tinha dado a eles. Ele não podia permitir, assim como Davi não permitiu que Golias desfizesse do seu Deus. Como foi que Davi falou? Quem é esse circunciso? Com toda aquela estatura de Davi, no meio de homens aparelhados de armadura, de arma. Quem é esse que vem afrontar o nosso povo? O povo que serve o Deus. Quem é esse? Não é nada. E Samar enxergava da mesma maneira. Já que já fiz algumas perguntas para os irmãos, quero fazer mais uma. Não é essa pergunta, entenda, não é para você, ela é para nós.
primeiro para mim. A Bíblia não é espada de dois gumes, ela vem primeiro e corta você e depois próximo, né? Então essa pergunta é para nós. No campo da defesa da nossa fé, dos nossos valores, onde nós estamos? No meio ou nas beiradas? Sabe por que eu te pergunto isso? Porque Samar estava no meio. Só tinha uma opção para ele. A opção era: vocês não vão levar este campo. E nós, na defesa da nossa fé? E nós, na seara, na defesa do reino de Deus? O que nós estamos fazendo? Será que se trata todos os dias só de um templo físico como esse aqui? Será que se trata só de uma situação corriqueira, cotidiana, mais um evento que eu e você temos para ir no domingo? Meus irmãos, eu me sinto envergonhado. Se aquele homem, que hoje eu entendo que ele lutava por valores, mas se ele por um campo de lentilhas fez isso, por que eu, pela minha fé, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, não posso fazer? Lembrem-se de uma coisa, e graças, glória a Deus pela oportunidade de falar isso. Os tempos estão difíceis e não se engane, meu irmão. As coisas estão virando. Aquilo que a palavra disse há muito tempo está se cumprindo. Não se engane, não se perca. O machado realmente está posto atrás da árvore. Árvore que não der fruto, cortada e lançada ao fogo. Não se perturbe, não se perca, não se afogue naquilo que o mundo prega. A palavra era clara, ela disse que onde muitos se filiaria no final dos tempos, que as pessoas seriam convencidas até por doutrinas de demônios. Vou te perguntar mais uma vez. A Cíntia é coach, ela sabe o poder das palavras quando você reafirma mais de uma vez, né? Quando o subconsciente de uma pessoa absorve alguns comandos. Então eu vou te falar mais uma vez. Perguntar, aonde você está no campo da obra do Senhor, na seara do Senhor? Aonde você está? Onde eu estou? Essa pandemia parece que de alguma maneira ela alterou a bússola moral de alguns. E isso não seja ingênuo, isso aí é um artifício do diabo muito claro, expresso na palavra, causar essa confusão, fazer com que os valores sejam degradados para que aos poucos a doutrina maléfica dele se espalhe e, de fato, como infelizmente está acontecendo, onde muitas pessoas se esfriam por Cristo, na fé com o Senhor. Nós devemos entender, meus irmãos, para concluir, devemos entender que tudo vem de Deus, é por Ele, para Ele. E quando nós decidimos ir para o campo, para o meio do campo, e dizer ao inimigo: isso você não levará, o Senhor Deus fará como nos dias de Samar. E aí eu quero que você e eu leamos juntos o verso 12. Por gentileza. O verso 12.
Nós vamos ler juntos. Amém, meus irmãos? Vamos lá, verso 12. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus. Pare um minuto. Leia com atenção esse último trecho. E o Senhor efetuou grande livramento. No momento que você e eu decidimos ir para o meio do campo, com o entendimento que não é você nem eu quem fere o inimigo, não te preocupe. O Senhor Deus efetuará grande livramento. Bendito seja o nome do Senhor. Não esqueça disso, meu irmão. Quando você e eu nos colocarmos em atitude, em situação, em postura, que não é uma postura fácil, eu sei, é conquistada, eu estou buscando essa postura, não sei quando vou alcançar, mas quando nós alcançarmos essa postura, de fato entender quem é o nosso Deus, independente da situação, e tempos difíceis vão vir, Deus efetuará grande livramento. Amém, meus irmãos? Gostaria de passar a palavra ao pastor Marcelo. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo.